Bom dia, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Este é o episódio 8 da série A Eucaristia no Antigo Testamento, baseada no livro As Raízes Judaicas da Eucaristia, do Dr. Brant Pitre. Já vimos nesta série que existe uma forma de interpretação da Escritura chamada tipologia que o próprio Jesus ensinou. E fez isso na conversa com os discípulos de Emaús, quando repassou todas as Escrituras, começando com Moisés e todos os profetas, para mostrar como o Antigo Testamento apontava para o próprio Cristo. Este método de Jesus era o mesmo dos profetas e foi usado na primeira geração de cristãos e nas sucessivas. Posteriormente, penetramos na celebração da Páscoa dos Hebreus, refletimos então sobre as características do tabernáculo e do templo, avaliamos o maná, dado por Deus para alimentar o povo na caminhada do deserto, e o que Jesus disse sobre ele. Falamos então do pão da presença, cuja tradução para o português tem sido a dos pães da proposição. Hoje, neste 8º episódio, vamos examinar como foi a Páscoa de Jesus. Na Páscoa de Jesus e seus apóstolos, houve semelhanças e diferenças em relação à Páscoa judaica. Era a última Páscoa de que ele participaria antes do seu próprio êxodo, da sua partida deste mundo. Nesta Páscoa, como acontecia nas Páscoas judaicas, a celebração foi à noite, logo após o sacrifício dos cordeiros no templo em Jerusalém. Jesus não a celebrou em Betânia, onde ele e os discípulos tinham estado até aquele dia. A última Páscoa de Jesus ocorreu dentro das portas da Cidade Santa, porque assim deveriam ser as Páscoas judaicas, não com água, como era usual nas outras refeições dos judeus, mas com vinho. Foi cantado um hino, diz a palavra. Certamente foram cantados vários hinos, como era o costume. No entanto, houve diferenças, e os discípulos e os antigos certamente as notaram. Isso é sem possibilidade de dúvida. Esta Páscoa de Jesus com os discípulos apresentou algumas diferenças que nós vamos elencar agora. Primeiro, ela não ocorreu nas famílias, mas com os apóstolos no cenáculo. Segundo, Jesus não teve por foco propriamente o Egito. Ele fala de uma nova aliança que fora profetizada já por Jeremias. No capítulo 31, versículos 31 a 33, Jeremias dissera: Dias hão de vir, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da que concluí com seus pais no dia em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito. Aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Incutir-lhe-ei a minha lei, gravá-la-ei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Terceiro, a liturgia do Antigo Testamento centrava-se no corpo e sangue do Cordeiro Pascal. Uma vez que o sangue do Cordeiro era derramado no altar, o corpo era trazido para a refeição pascal. E o pai de família explicava na família o significado disso, lembrando a primeira Páscoa, na saída do Egito. Deus, através de Moisés, ordenara que isso fosse feito para que aqueles que viviam cada Páscoa, cada ano, em cada geração, se sentissem libertos como se estivessem deixando o Egito naquele momento. Jesus, no entanto, mudou o foco do cordeiro para o seu corpo e o seu sangue. Tomai, comei, isto é meu corpo. Este é meu sangue da aliança, derramado por muitos para o perdão dos pecados. Foram as palavras de Jesus. Jesus conhecia 100% como era a Páscoa judaica, e ele a alterou propositadamente, mostrando que estava instituindo uma nova Páscoa, a Páscoa do Messias, sendo ele mesmo o novo sacrifício e o Cordeiro Pascal. Quarto, Jesus mandou repetir isso que ele estava fazendo. Portanto, ele fez eco da ordem que Deus dera para os israelitas guardarem a Páscoa antiga. No Êxodo 12, versículo 14, encontramos a seguinte passagem: Conservareis a memória daquele dia
celebrando-o com uma festa em honra do Senhor. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Comereis pão sem fermento durante 7 dias. Quinto, Jesus restaurou nesta Páscoa o sacerdócio original das 12 tribos de Israel na pessoa dos apóstolos. Lembremos que na época de Jesus, somente os levitas podiam sacrificar, e isso só podia acontecer no templo. Mas Jesus ordenou que os apóstolos ofertassem o corpo e o sangue do Senhor, mandando fazer isso tudo em memória dele. Colocou o seu corpo e o seu sangue no centro da nova Páscoa, vendo-se a si mesmo como um novo cordeiro sem defeito e sem mancha, que seria morto para que os outros pudessem viver. Ele esperava não apenas ser executado, mas também crucificado, e que o sacrifício se completasse como no Antigo Testamento, comendo-se o cordeiro. Por isso mandou comer sua carne e beber o seu sangue. No próximo episódio, vamos prosseguir essas indagações sobre a Páscoa de Jesus, fazendo-nos algumas perguntas. Por exemplo, bastaria um símbolo da carne do cordeiro para libertar o israelita? Ou ele precisaria comer o cordeiro? Quem é o novo cordeiro? O que aconteceu com Elias quando viajava pelo deserto e recebeu uma comida milagrosa dos anjos? Como isso se reflete na Eucaristia? Jesus quis realmente transformar a Páscoa judaica? Por que Jesus disse que não beberia mais do fruto da videira até que viesse o reino? Por que Jesus escolheu pão e vinho como sinais do seu amor e os transformou em seu corpo e seu sangue na Eucaristia? Até lá!